No vídeo de hoje eu vou te contar como foi a campanha da seleção argentina, atual tricampeã do mundo, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Continuando aqui essa série que é sagrada aqui para o Planeta Futebol Clube, contando a história, nesse caso aqui, das 45 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 via eliminatórias, então deixo de fora aqui as 3 mandantes. Hoje o segundo vídeo é falando sobre a atual campeã do mundo, a tricampeã. Se você perdeu o primeiro vídeo falando sobre o Brasil, dá um pulinho na playlist Seleções da Copa do Mundo de 2026, tá certo? Então vamos seguir aqui com a Argentina hoje, porque os hermanos, ao contrário do Brasil, começaram as eliminatórias com tudo, vencendo as 4 primeiras partidas, tá? Na estreia, na data FIFA de setembro de 2023, já com força máxima, a seleção de Lionel Scaloni conseguiu uma vitória simples para cima do Uruguai no Monumental de Nunes por 1-0 com gol de falta do Messi. Lembrando que essa seleção equatoriana foi osso duro de roer nas eliminatórias, sendo a que menos levou gol em toda a competição. Na sequência, ainda em setembro de 23, na altitude de La Paz, e com o Messi no banco, veio uma vitória fácil por 3-0 para cima da Bolívia. No mês seguinte, em outubro de 2023, as vitórias foram, primeiro no Monumental por 1-0 no Paraguai, com gol do Otamendi, e na sequência um 2-0 no Peru em Lima. Deu para ver que o começo foi bom, né? Foi bastante promissor dessa seleção, que é uma das favoritas, não é à toa, atual tricampeã do mundo, mas os desafios mais pesados, aqueles que provariam realmente a força atual, naquele momento dessa seleção, vieram na data FIFA seguinte, aquela de novembro de 2023. E para começo de conversa, a estreia da Argentina na Bombonera nessas eliminatórias foi com derrota marcante para o Uruguai, que vinha de uma vitória em cima da seleção brasileira. A Celeste, treinada pelo lendário treinador argentino Marcelo Bielsa, estava recheada de jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas os autores dos gols foram, no primeiro tempo, o Ronald Araújo, com ótima jogada do Matias Vinha, e no segundo tempo, o Darwin Núñez, no contra-ataque mortal, fechou o caixão nos minutos finais. Após essa derrota em casa por 2-0 para o Uruguai, a Argentina veio até o Rio de Janeiro, veio até o Maracanã enfrentar o Brasil, que naquela altura era treinado pelo Fernando Diniz. E essa que seria a última partida das 2 seleções nas eliminatórias antes do início da Copa América em 2024, começou com uma confusão envolvendo os torcedores argentinos, brasileiros, a polícia e até mesmo os jogadores argentinos. Com bola rolando, o que se viu foi um predomínio suave dos hermanos no primeiro tempo, e por fim um domínio total no segundo tempo, especialmente após o gol de Otamendi de cabeça, que culminou na primeira derrota da seleção brasileira em casa em toda a história das eliminatórias. Tudo isso rendeu a demissão do Fernando Diniz e a chegada do Dorival Júnior. Com essa pausa nas eliminatórias, as seleções foram até os Estados Unidos disputar a Copa América, né? E como todos já sabem, a Argentina saiu de lá campeã porque bateu a Colômbia na prorrogação. E levantou mais um caneco aí nesse ciclo, né? O retorno às eliminatórias só aconteceu em setembro de 2024, primeiro com uma vitória fácil da seleção do Scaloni no Monumental para cima do Chile pelo placar de 3-0. Mas na sequência de mais uma vitória, veio a segunda derrota. E para a Colômbia, justamente a Colômbia, que tinha sido vice da própria Argentina na final da Copa América. Os argentinos jogaram sem o Messi, que havia sofrido uma lesão naquela final contra os colombianos, e também sem o Di Maria, que havia se aposentado da seleção após a conquista da Copa América. A Colômbia abriu o placar com o Mosquera de cabeça no primeiro tempo. A Argentina chegou ao empate no segundo tempo com o Nico Gonçalves, mas aí veio um pênalti bem mandrake marcado pelo polêmico árbitro chileno Piero Massa, que resultou no gol de James Rodrigues, e esse foi o gol da vitória colombiana. E por fim, o encerramento do primeiro turno aconteceu na data FIFA de outubro daquele mesmo ano, em Maturim contra a Venezuela, debaixo de uma chuva torrencial, e tudo não passou de um empate em 1-1. A Argentina então encerrou aquele primeiro turno com 9 jogos, os 9 primeiros jogos, sendo 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tava bom demais, hein? E antes de eu seguir aqui pro segundo turno, me deixa aquele like esperto aí se você já conhece meu trabalho e tá gostando desse vídeo até agora. Se não conhece, caiu de paraquedas aqui, já se inscreva no Planeta Futebol Clube, ativa o sino das notificações, tá certo? E também já te faço o convite, me siga no meu canal do WhatsApp, o link vai ficar aqui em cima no canto superior, ou lá na descrição desse vídeo, tá? Clicando nesse link você vai acessar o meu canal no WhatsApp, e lá eu mando os links de todos os conteúdos que eu produzo nas minhas redes sociais e os vídeos no YouTube, porque muitas vezes ele passa batido, né? Mas se você tiver inscrito no meu canal no WhatsApp, nada vai passar batido, até as matérias no blog. Vamos lá que tem muito ainda, porque ainda em outubro de 2024, após o empate com a Venezuela, os argentinos começaram o segundo turno com tudo, pelo menos na primeira partida, quando golearam a Bolívia no Monumental de Nunes pelo placar de 6-0, com direito a hat-trick do Messi, 3 gols dele. Só que na sequência, na data FIFA de novembro, a atual tricampeã do mundo sofreu uma terceira derrota na competição. Jogando em Assunção,
os hermanos não conseguiram parar a boa fase do Paraguai, que vinha de 5 jogos sem derrota e uma ótima recuperação na tabela, e foram derrotados por 2-1 de virada. E por fim, na última partida do ano, terminou com uma vitória bem simples, nada empolgante, por 1-0 na seleção peruana, jogando na Bombonera. O gol da vitória foi do Lautaro Martínez. Mas o ponto alto dessa seleção, da seleção argentina, né, nesse ciclo pós-Copa do Mundo de 2022, eu diria até que mais alto do que a própria conquista da Copa América, foram as 2 vitórias na sequência em março de 2025, né? Primeiro, no estádio Centenário em Montevidéu, sem o Messi, a Argentina teve que se superar em um jogo muito duro e disputado, os uruguaios, que haviam vencido na Bombonera no primeiro turno. E depois de muita pressão e uma grande atuação do goleiro Rocher, o Thiago Almada marcou um golaço no segundo tempo, que decretou a única derrota uruguaia em casa nessas eliminatórias. Além de ter sido uma vitória gigantesca, de ter dado o troco na derrota no primeiro turno em casa e ter provado ser uma seleção de altíssimo nível, mesmo sem o Messi em campo, os argentinos ganharam a oportunidade de carimbarem um passaporte e se tornarem a primeira seleção sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo de 2026 na rodada seguinte. Acontece que a rodada seguinte seria justamente o jogo contra o Brasil, treinado àquela altura pelo Dorival Júnior. Motivação não faltava por parte deles, ainda mais depois das declarações infelizes do Rafinha antes da partida, dizendo que iria pegar os argentinos na mão, se é que você me entende, né? Mais uma vez sem o Messi, o Scaloni provou que tem uma seleçãozaça nas mãos e o Brasil estava só o caco. E para não restar nenhuma dúvida, Julian Álvares, logo aos 4 minutos, e Enzo Fernandes, logo aos 12 minutos, colocaram tudo em ordem. A seleção brasileira ainda ganhou um respiro com esse gol do Matheus Cunha, praticamente dado pela defesa argentina. Só que depois disso, o Alex McAllister fez o terceiro, ainda no primeiro tempo, tá? E já no segundo tempo, o Giuliano Simeone, filho do técnico Simeone, fechou a tampa do caixão, literalmente. E com isso eles decretaram a única derrota do Brasil na história das eliminatórias por 4 gols. Isso depois de terem feito a nossa seleção ter sofrido a primeira derrota em casa em toda a história da competição, quando naquela ocasião Fernando Diniz foi demitido, dessa vez sobrou para o Dorival, também demitido. E óbvio, como a cereja do bolo, os argentinos garantiram a vaga direta e antecipada na Copa do Mundo de 2026. Com a vaga na próxima Copa nas mãos já garantida, o Scaloni e a seleção da Argentina fizeram os últimos 4 jogos amistosos já de preparação e testes. Então, em junho desse ano, veio a vitória por 1-0 no Chile em Santiago e o empate com a Colômbia no Monumental por 1-1. E por fim, a seleção fechou a competição em setembro de 2025 com uma boa vitória por 3-0 na Venezuela, também no Monumental, e com direito ao 7º e ao 8º gol de Messi na competição, que lhe rendeu a artilharia das eliminatórias com 8 gols, e ainda uma despedida com derrota para o Equador em Guayaquil por 1-0, nada comprometedor. Com o fim dos 18 jogos, né, nessas intermináveis eliminatórias sul-americanas, a Argentina, como vocês podem ver, fechou aqui na primeira colocação, foi a primeira seleção a se classificar, terminou o primeiro turno também em primeiro lugar, ou seja, olha a diferença de pontuação, 38 pontos contra 29 da segunda colocada. A gente sabe que isso é muita coisa dentro de uma eliminatória, né, com 10 seleções, onde a maioria das pontuações são equilibradas, né. A seleção desses 18 jogos fez 12 vitórias, fez 6 no primeiro turno e 6 no segundo turno, permaneceu com aqueles 2 empates do primeiro turno e no total sofreu 2 derrotas no primeiro e 2 no segundo, 4 derrotas, né. Em número de vitórias, a Argentina com 12 foi disparada, o Equador e o Brasil com 8 ficaram em segundo lugar, né. O empate, essa foi a seleção que menos empatou ao lado da Bolívia, 2 empates, né. Com derrotas, só quem venceu a Argentina nesse critério, aliás, também Colômbia e Uruguai e Paraguai com 4 derrotas, foi o Equador, que só sofreu 2 derrotas. Impressionante a campanha do Equador, tá? Em termos de gol, a Argentina fez 31 gols, olha, a mais perto foi a Colômbia com 28. Em termos de gol sofrido, fez 10, só quem vence nesse critério todo é o Equador, que só sofreu 5 gols, absurdamente incrível. E no saldo de gols, os argentinos terminaram com 21, disparada aí, bem acima de 10, Colômbia e Uruguai, e 9 do Equador, né? Como eu falei, o artilheiro foi o Messi dessas eliminatórias, com 8 gols, tá até aqui, ó, Messi com 8 gols, né? Um a mais que o Luiz Dias e o Terceiros da Bolívia, que fizeram 7 gols, né? Impressionante a campanha da seleção argentina nessas eliminatórias, bem disparada, né? Mas agora, como vocês sabem, que eu sempre falo aqui no meu canal, né? Eliminatória é uma coisa, Copa do Mundo é outra. E por falar em Copa do Mundo, tá? Tá aqui o meu blog do PFC, a última matéria que eu escrevi, as últimas, né? Foram relacionadas aos grupos da Copa do Mundo de 2026, informações sobre o sorteio, os potes, né? Mas tem também conteúdo histórico, como por exemplo esse aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse aqui, na Irlanda, na vitória histórica da Irlanda sobre a Itália na Copa do Mundo de 1994. Tem os títulos, tem
as matérias, né? Subtítulos, tem as fotos. Lá no final eu costumo sempre colocar aqui um vídeo como sugestão. Nesse caso, foi o vídeo sobre a repescagem, né, da Copa do Mundo, que eu faço aqui no canal no YouTube e coloco lá também como sugestão, tá certo? Fora isso que tem, né, tá aqui os arquivos, né? Tem aqui as categorias, né? Copa do Mundo de 2002. Eu tenho uma matéria escrita da Copa do Mundo de 2002, foi justamente essa aqui, ó, as zebras da Copa do Mundo 2002 que ninguém esquece. Quem é que vai esquecer a Coreia do Sul, né? Aprontando e roubando todo mundo. Senegal, que aliás vai estrear contra a França na Copa de 2026 e venceu a França na estreia da Copa de 2002, né? Falo também sobre o que mais aqui? A Coreia do Sul, né? Estados Unidos também foi uma boa surpresa na Copa de 2002, né? Dinamarca, enfim. São várias matérias que eu escrevo ali e faço sobre futebol de seleções, especialmente, né? Então, se você gostou, o link vai ficar aí em cima, em algum canto superior da tela. Também vai ficar na descrição do vídeo. Ou você procura por www.blogdopfc.com.br, tá certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, valeu e até a próxima. Fica ligado comigo aqui nessa série falando sobre as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, valeu?